eu acho que número um, né, o principal barreira é essa barreira que eu chamo de barreira ideológica a partir do momento que eu, ideologicamente, né, porque do ponto de vista, por que eu falo barreira ideológica? Porque agora do ponto de vista legal, nós temos aí o novo marco de ciência, tecnologia e inovação, temos casos do passado de sucesso, como o caso do buscador da Google, e aqui fazendo menção ao nome do professor Bertier Ribeiro Neto, que até outro dia era diretor da Google para a América Latina, professor Nível Ziviani, dentre tantos outros, né, pesquisadores, professor Rochel Lago, do Departamento de Química, né, que hoje coordena um laboratório que visa escalar negócios. Então, esses caras, para mim, que eu admiro muito, né, que eu tenho como ali exemplos, eles de fato, eles, como a gente diz na topografia, né, eles abriram picada, né, eles entraram na mata e foram abrindo picada para todos nós que estamos indo atrás, seguindo esses passos. E é muito importante. Então, essa barreira é uma barreira que ela vem de uma série de situações. Então, tem essa barreira de não querer me relacionar com as empresas, né, pessoas, colegas. Respeito a posição, eu acho que a universidade, o belo da universidade é isso, né? São oposições, opiniões divergentes, visões diferentes do mundo, tá? Mas a partir do momento que a universidade ela deixa de exercer, e que bom que pelo menos a universidade na qual eu atuo, ela não deixou de seguir esse lado, né? Então, independentemente das vozes contrárias, a universidade está aí sempre lançando, agora recentemente em 2018, programa chamado OutLab, que visa pegar os laboratórios, entender o que produzem, fazer conversar com as empresas. Então, eu, por exemplo, né, contando um pouco do OutLab, eu participei da primeira versão do OutLab, e o laboratório que eu coordeno foi inscrito entre 75 laboratórios, nós ficamos entre os top 5 da universidade. Então, eu estou falando de laboratórios como o Laboratório de Ensaio de Combustíveis, que faz ensaio de combustível para empresas, para as equipes de Fórmula 1, para as grandes petrolíferas do mundo, Laboratório de Realidade Virtual, Centro de Tecnologia e Desenvolvimento de Vacinas, né? Então, e nós ficamos ali entre os 5. Por quê? Porque a nossa capacidade de gerar conhecimento para transformar a sociedade, que a gente trabalha com planejamento territorial, urbano e mapeamento, né? Cartografia. Se você não sabe o que está sobre a superfície da Terra, simplesmente não existe, você não consegue planejar. Então, nós fomos passando por uma série de etapas ali, professor, e tivemos conhecimento sobre geração de um produto mínimo viável, como que funciona um negócio, o fluxo de caixa, uma série de elementos que ali do setor empresarial que o pesquisador precisa saber. Eu preciso comprar insumos, eu preciso contratar equipes, eu preciso gerenciar. Então isso tudo até outro dia a gente não tinha treinamento para isso. Então a universidade, ela, veja bem, né, ela tem vozes contrárias, mas tem também, então isso é que eu acho que é o bacana da universidade, é não cercear, como o senhor colocou. Agora, uma outra barreira que eu vejo também, que é o seguinte, né? É aquele apego, aí é uma questão mais, uma denominação que eu coloco, tá? É um apego às falsas garantias das nossas leis trabalhistas. E por que eu falo falsas garantias? Porque eu não posso, né, fechar os olhos para outra ciência, que é a demografia. Né? Outro dia eu vi assim, quem é atento, né? Eu sou geógrafo de formação, então quem é atento à demografia, ao desenvolvimento da população, tá? Não pode deixar, por exemplo, de ficar atento ao que a gente está passando, né, esse ano, aí, os impactos da reforma tributária, reforma trabalhista, porque nós estamos deixando de fazer filho, falando uma linguagem bem simples. A taxa de natalidade está diminuindo, as pessoas estão tendo menos filhos. Gente, se eu sou um pesquisador, como que eu ignoro esse dado? Aí eu jogo no tempo, eu estou acostumado a fazer modelagem dinâmica. Aí se eu jogo essa taxa no tempo, o que vai acontecer daqui a 30 anos? Se a gente não está fazendo as pessoas que vão ficar ali na base da pirâmide etária. O que vai acontecer? As pessoas que estão ali, que contribuíram, que já estão ali, né, no topo, elas podem não ter o sustento de baixo. Isso é matemática, isso é ciência, isso é demografia. Ah, mas eu acredito que não vai acontecer. Não, eu acredito em Deus, para as outras coisas me dê dados. E não é questão de acreditar ou não, vai acontecer. Só você colocar no tempo. Se nada for feito, vai acontecer. E dentro desse nada for feito, tem aí reformas,
E tem outras medidas que a gente pode pensar, mas o fato é que, né, se você apega a essas falsas garantias de leis trabalhistas, achando que, eu vou entrar aqui, então eu vou, depois no final eu vou aposentar e vai ter o INSS lá. Então isso pode não ser exatamente garantido se a gente não desenvolver outros meios. Então, o meu aluno entra aqui, os alunos que eu estou recebendo hoje, eles provavelmente não vão aposentar no sentido aposentadoria da palavra que a gente conhece hoje. Eu não sei como vai ser, eu não vislumbro como será, mas é provável que não, porque eu não consigo obrigar uma pessoa a ter filhos, isso é mais difícil, por mais que a gente tenha políticas, né, como falamos da China, né? A China no passado incentivou o controle da população, agora está voltando a incentivar o contrário, porque viu que está faltando gente, enfim, né? A Europa está passando por esse tipo de problema, tá? Então, e aí tem a questão também de pessoas onde tem mais gente, de países que tem mais gente, vai acontecer migrações para países que tem menos gente, por demandas, né? Então, isso tudo eu tenho que pensar. E aí, onde que isso interfere, né? Às vezes um colega que está me ouvindo, mas eu não estou nem aí, onde que isso interfere na minha produção acadêmica? Olha, nós temos que pensar a sociedade como um todo também, né? Não sei se aconteceu com o senhor, mas quando eu comecei a dar aula 15 anos atrás, a minha turma tinha 40 alunos. Hoje minha turma tem 27. Às vezes 20, às vezes semestre 15. Então as pessoas estão entrando menos também na universidade, né? Elas estão às vezes buscando menos o caminho da universidade, às vezes buscando outros caminhos, né? Mas eu vejo que às vezes, né, as pessoas entram com aquela visão equivocada. Então nós temos que mostrar outros caminhos para as pessoas, para os alunos, né? É o que eu tento fazer. Eu professor, dou aula, né? Embora atue com o meio ambiente, com outras áreas que relacionadas a campo, mas eu atuo muito também com planejamento de cidades, né? Então eu dou aula majoritariamente para cursos de arquitetura e urbanismo, diurno e noturno. E na pós-graduação atuo no planejamento territorial. E eu falo com os meus alunos de arquitetura e urbanismo, aproveitem que a arquitetura e o urbanismo é um curso que tem essa pegada, né? Tem muitos arquitetos que são profissionais autônomos e desenvolvam essa área do empreendedorismo, porque pode ser que a situação do trabalho no futuro vai exigir isso, né? O próprio meio digital que permite isso, enfim. Eu não estou falando que a gente tem que abrir mão de uma coisa para outra. Assim como na energia, eu acredito que a gente precisa ter mais fontes de energia e não abrir mão de uma em detrimento de outra. Formas de trabalho também. Então, nós, enquanto acadêmicos, eu não vou falar ou criar uma atmosfera condenando quem está empreendendo, porque eu sei que às vezes aquele aluno ali, se não for pelo empreendedorismo, às vezes na universidade ele não vai ficar, às vezes ele não vai ter condição de conseguir um emprego público por N motivos, ou ele também não vai ter condições de ficar empregado numa empresa privada, como a gente entende hoje, né? No caso dos meus pais, dos nossos pais ali, que entrava numa empresa, ficava ali tantos anos, né? E aposentava na mesma empresa. Essa realidade já não acontece, né? Então, mais uma barreira que a gente tem que romper, né? Achar que você vai seguir aquele caminho ali e ter certas garantias que, às vezes, essas garantias, por questões demográficas, né, populacionais e outras formas de mudança que a gente vê nas formas de trabalho que estão acontecendo. Então, a gente tem que preparar o aluno não só tecnicamente para aquela área, mas também enquanto um indivíduo que vai estar numa sociedade que vai ter uma realidade que é diferente dessa que a gente tem hoje. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix.